Olá, pessoal. Meu nome é Gabriel Ramalho e hoje eu vou apresentar um seminário com base no artigo Integration of Layer Chromatography and Smartphone-Based Calorimetric Analysis for the Detection of Barbiturates. Esse trabalho propõe um método analítico que une duas ferramentas acessíveis e eficazes: a cromatografia em camada fina, conhecida como TLC, e a análise calorimétrica por smartphone. O foco está na detecção de barbitúricos, substâncias psicoativas frequentemente envolvidas em casos de abuso e toxicologia forense. Mas o que são barbitúricos? Barbitúricos são substâncias psicoativas que diminuem a atividade no sistema nervoso central, induzindo assim sensação de relaxamento, sonolência e redução da sensibilidade à dor. Essa substância é derivada do ácido barbitúrico, que possui uma estrutura heterocíclica de pirimidina. Os barbitúricos são comumente utilizados na área da saúde, no qual essa substância possui um farmacóforo que, quando ativo, proporciona benefícios terapêuticos, agindo como anestésico, anticonvulsiviante e sedativo, assim variando de sonolência leve a anestesia completa ou até coma. Em 1948, a produção de barbitúrico nos Estados Unidos equivalia a 24 doses por pessoa aproximadamente. A intoxicação por barbitúricos representa cerca de 25% dos casos de intoxicação aguda em hospitais e é a principal causa de morte relacionada a veneno. Estima-se que 10% dos medicamentos vendidos globalmente sejam provavelmente falsificados. Esses dados apresentados mostram que o uso indevido não só dos barbitúricos, mas de medicamentos controlados aumentou, tendo agora níveis de produção atualmente excedendo as necessidades médicas. Com isso, levando à falsificação desses medicamentos, prejudicando a indústria farmacêutica legal e corroendo a confiança nas normas nacionais da saúde, trazendo malefícios enquanto relacionados ao seu uso abusivo, proporcionando intoxicação grave, instabilidade emocional, problemas econômicos, morte por overdose e até suicídio. Com isso, o uso generalizado dos narcóticos, seja lícito ou ilícito, cria-se uma necessidade urgente de métodos analíticos avançados que consiga detectar, classificar e quantificar essas substâncias de forma rápida e precisa. A cromatografia em camada fina tradicional tem sido amplamente empregada como uma ferramenta de triagem de amplo aspecto para detectar e separar drogas, mas é limitada por fornecer resultados qualitativos. Visto esse problema, há necessidade de expandir as capacidades de cromatografia de camada fina, interagindo com técnicas mais avançadas. A fim de solucionar o presente estudo, explora o potencial da combinação de técnicas de TLC com métodos calorimétricos baseados em smartphones para analisar extratos barbitúricos, visando assim desenvolver uma abordagem mais versátil, acessível e quantitativa, representando um passo significativo para melhorar a precisão e eficiência da detecção de substâncias. A substância modelo utilizada para a preparação de amostras é o fenobarbital, onde as mesmas foram extraídas por extração líquido-líquido, variando-se seu pH em ácido, básico e neutro. Cada amostra foi dissolvida em metanol, seguida de ajuste do pH específico com ácido fosfórico ou amônia. Em seguida, misturada com solventes orgânicos, como benzeno de petróleo e clorofórmio. Após agitação em vórtex e centrifugação, as camadas orgânicas foram separadas, evaporadas e reconstituídas em metanol, e coletadas em frasco com tampa de rosca para análise em toxicologia. Para o processo de produção das placas, a sílica gel foi misturada com água destilada para formar uma pasta homogênea. As placas de cromatografia em camada foram revestidas com a pasta usando o método de vazamento, ou seja,
A pasta é despejada na placa e nivelada com a superfície através de um sistema de agitação, sendo posteriormente secadas e ativadas em um forno. Dito isso, as amostras reconstituídas em metanol foram manchadas em 5 pontos na placa de TLC a 2 centímetros da base, com pelo menos 1 centímetro de distância entre cada ponto. A mistura da fase móvel para barbitúricos proporciona com uma proporção de cloroformo acetona de 80 para 20. Foi derramada nas câmaras de vidro e as placas manchadas foram então reveladas em uma câmara, garantindo que as manchas estivessem acima do nível do solvente e a câmara coberta. Assim que a frente do solvente atingiu 2 centímetros do topo, as placas foram removidas, secas e pulverizadas com cloreto de mercúrio de fenilcarbazona. As distâncias percorridas pelas manchas foram registradas. Os pontos resolvidos nas placas de cromatografia em camada fina foram fotografados usando o modo seletor de um aplicativo colorimétrico, e as imagens foram analisadas para a obtenção de dados quantitativos. O software de análise de imagens, ele converte as informações de cor em um sinal digital dentro de um espaço de cor específico visível ao olho humano ou a um dispositivo específico. Neste estudo, o esquema de cores RGB, representado as três cores primárias, vermelho, verde e azul, foi utilizado e os valores RGB foram registrados. Para garantir a confiabilidade e a reprodutibilidade, métodos de controle de qualidade e validação foram implementados em todas as etapas do processo do estudo. O extrato ácido analisado do comprimido de barbitúrico, fenobarbital, produziu uma mancha branca em um fundo violeta para ambos os padrões e todos os 8 ensaios de amostra. Observe-se que o extrato ácido apresentou os melhores resultados para a detecção de fenobarbital, enquanto poucas ou nenhuma recuperação foram obtidas para meios básicos e neutros. Isso quer dizer que a maior recuperação em condições ácidas é atribuída às propriedades estruturais dos barbitúricos. O grupo NH da molécula de barbitúrico atua como doador de elétrons, aumentando a dissociação de íons de hidrogênio em solução. E sua extração eficiente também se deve ao fato à natureza ácida intrínseca de seu precursor, o ácido barbitúrico. A cromatografia em camada delgada é usada para separar substâncias com base na polaridade. A placa é coberta com sílica gel, que é polar, serve como fase estacionária. A amostra que neste experimento for barbitúrico fenobarbital, dissolvido em metanol, um solvente muito polar, é aplicada na base da placa. O solvente usado como fase móvel foi uma mistura de cloroformo e acetona com distribuição de 80 para 20, que tem polaridade intermediária. O cloroformo é praticamente apolar, enquanto a acetona é polar. Essa mistura tem força suficiente para carregar compostos de polaridade moderada pela placa. Ao colocar a placa na câmara cromatográfica, o solvente sobe por capilaridade. Durante esse percurso, as moléculas da amostra competem entre a atração pela sílica, fase estacionária e polar, e a atração pelo solvente, fase móvel menos polar. No caso do fenobarbital, ele foi moderadamente carregado pelo solvente, atingindo valores de HRF entre 58 e 65. Isso indica que ele tem polaridade moderada. Não ficou retido na sílica, como compostos muito polares fariam, mas também não foi totalmente arrastado como uma substância polar. Mesmo tendo sido dissolvido em metanol, que é polar, o comportamento cromatográfico dele depende da interação da molécula em si com as fases, e não do solvente que foi preparado. Como podemos ver, o cloreto de mercúrio de fenilcarbazona foi utilizado como reagente de pulverização, reconhecido como o reagente de localização mais eficaz para barbitúricos, onde foi observada uma mancha branco-rosada sobre fundo violeta-púrpura em cada amostra.
confirmando a presença de barbitúricos. Os valores de HRF obtidos para as amostras foram entre 59 a 65 na placa 1 e 63,2 a 63,4 na placa 2, com médias de 63,5 oscilando entre mais e menos 2,44 e 63,8 com oscilação de mais e menos 0,78, respectivamente. Enquanto os valores médios de HRF para os padrões foram de 60,95. Esses resultados estão alinhados com valores relatados, incluindo 63 e 51 para fenobarbital, conforme visto na literatura. A consistência desses valores ressalta a confiabilidade do sistema cloroformo acetato e do reagente cloreto de mercúrio de fenilcarbazona na análise de barbitúricos, reforçando sua utilidade em investigações forenses e farmacêuticas. O software Colorimeter Lab 2 foi então utilizado como sucesso para obter os valores RGB e os nomes das cores dos pontos coloridos revelados nas placas de cromatografia em camada fina. Analisa que para o componente azul, a intensidade é ligeiramente maior no padrão 208 do que nas amostras. O comportamento verde também apresenta maior intensidade no padrão em comparação com a amostra, no padrão deu 181 e nas amostras deu 159. Da mesma forma, o componente vermelho é ligeiramente mais intenso no padrão 190 do que nas amostras 181,25. No geral, todos os componentes de três cores apresentaram uma intensidade ligeiramente menor no grupo de amostras, que foi S1, S2, S3 e S4, em comparação com o padrão, indicando uma ligeira redução na intensidade da cor entre as amostras. Isso pode sugerir pequenas diferenças de composição ou concentração entre o padrão e a amostra. O canal com a correlação mais forte com a concentração de fenobarbital foi o azul, confirmando que pode ser utilizado para identificação adequada para medição. A avaliação da linearidade revelou valores de R² superiores a 0,99. Portanto, a cor azul, com os valores específicos de intensidade de cor, pode ser usada no futuro para identificar fenobarbital em comprimidos, pois apresenta boa linearidade e boa correlação. O canal verde e vermelho é excluído, pois não apresenta linearidades e baixa média de intensidade de resultados, comparados com a coloração azul. Por fim, como conclusão, a combinação da cromatografia em camada delgada, TLC, com a colorimetria por smartphone demonstrou ser uma alternativa viável e eficiente para a detecção e quantificação de barbitúricos. O método se destacou pela simplicidade, baixo custo, portabilidade e capacidade de análise em tempo real, sendo especialmente útil em contextos forenses e clínicos. Além disso, essa abordagem apresenta qualidade verde, graças à baixa demanda energética, menor uso de solventes perigosos e maior sustentabilidade em comparação com técnicas analíticas convencionais, como o HPLC. O estudo reforça a importância de integrar métodos tradicionais com tecnologias acessíveis, para ampliar o alcance da análise química com mais precisão, praticidade e responsabilidade ambiental. Obrigado a todos e tenham um bom dia.